Muito bom dia, pessoal. Você que está no nosso canal do YouTube, a Pai Passos, eu sou o Edmar Gonçalves. A gente vai começar aqui mais uma edição do Pode Incluir. Hoje eu vou conversar com Paulo Soares, dono da construtora Carvalho Soares. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho dele, a história dele como empresário. Paulo, seja bem-vindo ao nosso Pode Incluir e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Edmar. É um prazer estar aqui, participar desse projeto, que eu fiquei encantado e achei que muito válido. Me sinto orgulhoso de estar aqui, ter sido convidado por você. Paulo, quem é o Paulo Soares? Conta um pouco como você começou a sua carreira de empreendedor, empresário. Olha, eu sou do Glória, né? Assim, fui criado na roça aí até os 7, 8 anos. Meu pai mudou para a cidade para a gente estudar. E eu comecei a estudar e ele montou um comércio e eu fui ajudá-lo no comércio e apanhei gosto, gostei da área comercial. A gente tinha uma venda, né? Naquela época vendia de tudo, ele vendia desde arroz, feijão, cebola até aviamentos, né? Fumo de rolo, tudo tinha na venda, né? E a gente aprendeu a vender, gosta de vender, tomou gosto pelo comércio e eu sempre gostei de negociar, de comercializar e aí eu parti, assim, desde muito cedo comecei a comprar e vender. Comecei a vender, meu pai plantava verduras e criava frangos na roça, e de vez em quando ele trazia aqui na feira em Passo, e trazia a gente, né? Ele chegava aqui, ele ia conversar com alguns amigos e a gente ficava na barraquinha vendendo. Então, assim, eu já vendia alface na feira, frango, e aí passei a vender um bezerro, comprar um bezerro, e aí fui indo comercializando. Depois eu passei a fazer corretagem de imóveis e cheguei... Mas antes disso, você teve um comércio no Clube do Glória lá no Polibar. Isso, aí quando isso foi assim, aí eu passei, antes disso, eu passei assim a comercializar gado, né? Depois eu juntei tudo que eu tinha, comprei um primeiro carro, um Fusca 73, e aí vendi ele, comprei outros, comecei a comercializar carro, de vez em quando eu comprava gado, e aí fui fazendo vários negócios e alguns negócios não deram certo, eu quebrei, né? Eu perdi tudo que eu tinha feito até aquele momento. E aí tava assim, meio sem o que fazer. E um dia o Ivanir era prefeito na época e ia inaugurar o polo esportivo. E eu encontrei com eles lá na balsa. E ele falou assim: eu tô precisando de alguém, comentando, tava precisando de alguém para tocar o bar lá do polo esportivo, porque... ia começar os eventos de inauguração, não tinha ninguém para tocar o bar lá, para vender uma bebida, uma água, né, um refrigerante, um negócio momentâneo. Sim. Aí eu perguntei para ele: será que eu não poderia, né? Me candidatei a vaga de proprietário lá, para montar o bar lá. Aí ele falou: não, se você conseguir, pode organizar. Eu tinha amizades aqui em Passo, com o pessoal que vendia bebidas aqui, o pessoal tinha da Pepsi, tinha um depósito aqui em Passo. E fui aqui, conversei com ele falou: não, a gente arruma tudo aqui, organizei, montei o bar lá. E toquei todas as festividades de inauguração, e ele me deixou continuar lá, e eu fiquei por mais de um ano lá no lar, tocando o bar. A gente promovia shows, final de semana, tinha eventos lá no Polo Esportivo, que é um centro de esportes, né, que tem quadra, piscina e vários outros quadros, ginásio coberto, né? Então tinha baile lá, eu tocava o bar, então eu toquei lá por mais, depois eu perdi a licitação, saí, e aí já também trabalhava, eu fazia algumas corretagens de imóveis à parte, assim, alguns bicos como corretor, e já conhecia o Tadeu da Teleinvest. Sim. E aí eu comecei assim, eu sempre conversava com o Tadeu, e o Tadeu, a gente tinha amizade, e ele sempre falava para mim da vontade dele de montar uma imobiliária, porque ele já tinha Teleinvest, mas era Teleinvest porque comprava e vendia e alugava telefones. E telefone, o governo privatizou a Telebrás, telecomunicação, né? Isso. E privatizou e o telefone ia acabar o valor, porque todo mundo ia poder pedir um telefone. O telefone, antes da privatização, ele era $1.200. Hoje, aí, uns R$8.000 um telefone, uma linha de telefone.
E era um patrimônio, a pessoa podia comprar, vender, passar para outro. Então o Tadeu comprava, vendia, alugava telefone para quem não tinha, porque não era para todo mundo. E aí eu falei para mim, ó, eu quero montar uma imobiliária aqui, eu sei que você trabalha, você gosta, você não quer vir trabalhar comigo, a gente montar junto? Aí eu falei, ó, Tadeu, eu tô tocando o bar lá, tô resolvendo umas coisas lá, eu acho que eu não vou ficar lá, eu preciso de um tempo para me organizar. E nesse tempo eu me organizei, entreguei o bar, vim e falei, Tadeu, tô disponível. Não, então você pode começar e tal, vamos mexer. E a gente começou, era 60% dele, 40 mil as despesas era dele. Aí eu comecei, as coisas foram dando certo, a gente foi vendendo, a coisa foi crescendo, foi andando, e um dia falou, não, Paulo, ó, nós vamos passar essas despesas meio a meio, você fica com metade e eu fico a metade, porque aí as coisas estão andando, aí a gente vai arrumar mais gente para trabalhar, nós vamos crescer, e assim aconteceu. Nós fomos sócios 22 anos. 22 anos. Muita história nesse. Aí nós começamos a vender imóveis só, a gente só vendia, alugava. O aluguel, inclusive, era dele, que é até hoje. E porque ele já vendia, ele já alugava telefones, né? E aí começamos a comprar algumas casas, reformar, vender, construir outras. E fomos, de repente, apareceu uma área lá no Glória aqui. E eu sempre tive vontade de mexer com loteamento. Aí apareceu uma área lá da Dona Rosinha ali, do Quito Macedo, ali no Maria Rosa. Aí nós compramos essa chácara lá, e o Ivandir, na época, era prefeito. E ele falou, eu quero lotear essa área. A prefeitura pegava em parceria, a meia, para lotear. Aí eu falei, Tadeu, eu tô com vontade de nós mesmos fazermos esse loteamento. Não vamos passar para a prefeitura, não. Vamos. Conversei com o Ivandir apoiou, aprovava, tudo certinho. Falou, não, o que eu puder ajudar, eu ajudo, vocês podem fazer. Aí nós fizemos o primeiro loteamento do Glória particular, que foi o residencial Maria Rosa. Graças a Deus foi um sucesso. A gente vendeu bastante e tal. Eu fiquei empolgado com aquele negócio, setor, e saí procurando outras áreas. Aí nós arrumei uma área em Itaú de Minas, nós fizemos residencial das Acácias, e fizemos residencial das Acácias 1, 2, 3. Depois fizemos São Lucas, Marieta, e aí fomos para Itamugi, achamos uma área lá, fizemos loteamento lá, fomos para Delfinópolis, para Atápolis, voltamos para o Glória, que no Glória nós fizemos 6 loteamentos, e Rio Grande 1, 2, 3, 4, Condomínio Boa Vista, Alto da Glória 1 e 2 e 3, Residencial Vadico. Fizeram quantos? Uns 10 já? Então foi bastante. Nós já fizemos, eu com o Tadeu, nós fizemos 27 loteamentos. 27 ao todo. Ao todo. Aí fomos para São José da Barra, Furnas, fizemos lá na beira do Lago de Furnas, o Enseado da Barra. Fizemos mais de 700 casas junto nesses loteamentos, em outros empreendimentos, aqui em Passo. Fizemos empreendimentos associativos pela Caixa, 64 casas em Itaú, 39 no Glória, mais as casas individuais, assim, processo de construção, pela Caixa. De Passo também. Minha Casa Minha Vida, outros SBPE, construções de alto padrão também, nós fizemos algumas, galpões. Então fizemos várias coisas na área imobiliária e de construção. E graças a Deus foi um sucesso nossa parceria, eu tenho muita gratidão pelo Tadeu, ele foi um cara que contribuiu muito na minha vida. E aí a gente chegou num ponto que a família dele estava vindo, já crescendo, assim, podendo assumir algumas coisas, eu também tenho 2 filhos, e a gente planejou de separar a sociedade e continuar como parceiro. Então a gente tem alguns negócios de parceria, nós 2 somos sócios lá do Grupo Canastra, o armazém ali do Glória, e temos a parceria, alguns loteamentos, temos alguns imóveis ainda em comum. O armazém é aquela área que o pessoal fica ali, o pessoal fala silo, é onde fica lá os milhos, aquela coisa ali. É isso. É lá, o negócio de grãos ali. O silo, a gente tem uma fábrica de ração lá também, que nós montamos, O armazém lá chama Grupo Canastra Armazéns Gerais. É um silo canastra, que popularmente o povo fala. E lá nós somos 6 sócios, que também foram nós 6 amigos, que a gente conversando, cada um tinha vontade de montar um armazém. Nós juntamos os 6 e montamos o armazém lá, sabe? Então eu fiz muita força que fosse no Glória, porque assim, eu sou do Glória, mas assim, moro em Passos há 20 anos, eu amo muito Passos, mas assim, a gente
tanto Pasto como Glória, quer dizer, é uma referência para a minha vida, né? Que foi duas cidades que eu me adaptei, me abracei, vivo aqui, mas assim, a região é muito boa, né? Todas as cidades que nós trabalhamos, que nós fizemos empreendimento, nós temos grandes amizades, grandes amigos, amizades fortes, né? de bons relacionamentos. Então, nós deixamos uma boa história onde que a gente passou, a gente sempre contribui com a cidade que a gente tem empreendimento, a gente participa da vida da cidade, a gente participa das festividades, das obras sociais da cidade. Nós estamos sempre contribuindo, né? Aí você vai construir a casa. Você se preocupa com a questão de acessibilidade, por exemplo, o espaço de um box, de um banheiro para a pessoa. Você faz a casa, o banheiro está lá. Aí você tem que pensar numa coisa. Quando a pessoa vai ficar mais idosa, ou a pessoa tem algum problema físico, você tem que pensar também nisso. Se a pessoa vai ser um cadeirante ou não. Porque, pensa uma coisa, a pessoa está lá com a casa, aí a pessoa às vezes tem algum problema de saúde, tem que usar uma cadeira de banho, e eu fico pensando, em casa eu moro numa casa que o box é esse aqui. É um box de blindex, eu acho curto para caber uma cadeira de banho ali dentro. Você pensa nisso também, nessa questão de espaço físico, para um cadeirante, para uma pessoa de mobilidade. Vocês pensam nisso também quando vai construir a casa? Sim, a gente pensa. Hoje, antigamente, usava-se uma porta de 70 no banheiro, né? Então não cabe uma cadeira de roda. E hoje não, em todos os banheiros que a gente faz é uma porta de 80. O banheiro o box é com 90 de espaçamento, né? O banheiro tem que ter aí no mínimo 1,5 m, né, para rodar uma cadeira ali. Mas normalmente é 2 metros, né, que gira bem uma cadeira. Mas assim, porque hoje a maioria das pessoas assim, não tem nenhum tipo de problema. Mas nós temos uma minoria também que precisa ser atendida e incluída, né? Então, você já faz uma porta de 80 que entra uma cadeira. E o box, assim, se tiver alguma dificuldade, é fácil de mudar, né? Porque é mais fácil. Mas agora a porta não tem jeito de mudar. Se você quebrar uma porta, tem que abrir, né? Vira uma reforma, né? Você falou aí que o pessoal não pensa nisso agora, mas eu penso o seguinte: quando vai construir a casa, tem que pensar que você vai morar lá e a pessoa vai ficar idosa. Então pode acontecer de precisar de mexer. Então você não deixar o negócio mais ou menos... Mas eu acho que a maioria pensa, porque hoje mudou muito o conceito, sabe? De acessibilidade, de inclusão e assim, o próprio aproveitamento de sustentabilidade da casa. Você usar mais luz do sol, por exemplo, você colocar ela, né, numa posição que o sol pegue, né, de manhã, à tarde, pegue nos quartos, você usa a luz natural mais do que a luz artificial, né? Você não tenha que acender lâmpada durante o dia, que todos os cômodos têm areia, né? Porque existe a norma de claridade, né? Quer dizer, você tem um espaço de parede, você tem que ter uma janela proporcional ao tamanho do cômodo para você iluminar ele, né, de forma natural, sem precisar de estar ligando uma lâmpada, né, acendendo uma luz, né? É importante isso. Mas aqui, você falou pra mim um dia desse que a gente foi conversar com você pelo WhatsApp pra poder andar com você falou que você estava vindo do Japão. Lá você foi a negócios ou foi... Não, fui a passeio mesmo. Foi a passeio mesmo? Eu fui na China, no Japão e na Coreia do Sul. Você mexe com imobiliário. Você consegue acompanhar as modernidades do estado de São Paulo? Por exemplo, tem uma consultora muito famosa lá em São Paulo, que eu ouço muito rádio e eu vejo muita publicidade dela. Ela é uma consultora que faz muita publicidade mesmo pesada. Então eu vejo muito pessoal falar muito do consultora Patriani, que tem são condomínios lá de alto padrão. Você acha que esse tipo de condomínio de alto padrão, na região aqui, você acha que cabe isso aí? Cabe isso aqui? Pode vir pra cá um dia? Por exemplo, eles fazem lá casas que tem um apartamento que eles usam a sala como fosse a garagem do carro. Eles usam a casa, tem lá onde você pode pôr o carro elétrico, o carro ser elétrico, você pode carregar o carro na tomada. Então eles têm esse tipo de modernidade na casa que eles estão fazendo agora. Os apartamentos que eles fazem, os prédios, eles fazem tudo assim. Moderno para o futuro já dessa modernidade. Você acha que aqui cabe esse tipo de coisa, moderno assim? Eu acho que Pasto está evoluindo muito, né? Assim, principalmente agora com a vinda da Heineken. A Pasto está evoluindo muito. É uma cidade de polo, né? Já era antes da Heineken, mas hoje com a Heineken tomou uma proporção muito maior, estão vindo novas empresas, né? Pasto está passando por uma fase de mudança muito grande, de evolução, e eu acho que, assim, não um grande porte, mas eu acho que um médio, pequeno porte, cabe o luxo, sim, cabe, porque tem muita gente vindo com dinheiro que quer usar da modernidade, o mundo está ficando muito moderno, está facilitando muito, né? Assim, a vida das pessoas, principalmente quem tem muito dinheiro, né,
e quer ficar numa cidade interiorana, ele busca às vezes um conforto, um luxo, não um altíssimo luxo. Porque, assim, esse público, ele fica sempre numa cidade mais maior, que tem acesso a um aeroporto mais fácil, né? Que são pessoas que têm acesso ao mundo inteiro. Então, eu acho que Pasto não caberia, assim, de um altíssimo luxo. Assim, um empreendimento muito grande, um pequeno talvez, porque, né, nós temos um número reduzido de multimilionários, né? Então, não vou nem falar bilionários, não, mas multimilionários, tem muita gente aqui que são multimilionários, mas a maioria já tem suas casas, já tem seus empreendimentos, né? Então, não vejo com uma demanda forte, não. Eu peguei a matéria assim meio para metade, eu não peguei de jeito onde vai ser esse condomínio, mas eu vi que vai ter um condomínio aqui nesse padrão, que vai ser mais moderno, mais ligado. Assim, a pessoa estava falando às vezes pro Zé Carlos que vai ter... Até a chave vai ser aquela que você passa a digital e abre a casa, ou se não, ativa com a Alexa. Eu penso o seguinte, eu vou completar essa pergunta para você entender. Eu penso o seguinte, fazer a casa moderna, ela é ótima, só que tem um detalhe que eu acho que é muito importante. Se você fizer um negócio ligado com a Alexa, que depende da internet, se você fizer uma casa que depende do comando de voz nesse sentido aí, de abrir a porta e fechar com a tecnologia, eu penso só assim, e quando acaba a energia, né? Como é que fica depois? Porque aí se acaba a energia, também acaba a internet. Então, fica difícil de você usar uma casa que não tem chave manual, que você coloca a mão na chave para poder enfiar na porta. Como é que fica essa questão depois? Não, essas casas, normalmente, elas também têm chave, sabe? Então, assim, dá pra abrir, sim. Às vezes, assim, as fechaduras que abrem pela digital... ou até pela face mesmo, elas têm uma bateriazinha que ela aguenta ali algumas horas, 12 horas, entendeu? Então, ela não funciona só na energia. Então, consegue abrir sim, sabe? Consegue entrar, até restaurar a energia, a internet aí. Não vejo problema, não. E aqui já tem muita casa assim, nesses condomínios, Vale Verde, outros condomínios aí, que é tudo com automação. A Alexa comanda tudo, o som, a iluminação, as portas, abre e fecha, a piscina, ele liga a cascata, liga o filtro, faz tudo pela Alexa. Então isso já tem passos, já é uma realidade, sabe? Não é que não tinha, é porque eu preocupado com a questão de acabar a energia. Sim. Porque a região ali onde eu moro, próximo Vale Verde ali, eu moro no Novo Mundo. Sim. Ali no Novo Mundo tem, de vez em quando, acaba a energia, dá um pouquinho de energia ali. Mas aí as casas têm a bateriazinha nas fechaduras que são digitais e às vezes normalmente ainda tem a chave junto ainda, sabe? Porque se você quiser trancar ela para ninguém entrar, porque eu tenho filhos empregados que têm a senha da minha porta. Aí eu vou sair para viajar, não quero que ninguém entre na minha casa, vou lá e tranco com a chave. Pronto. Aí não tem mais isso. Não tem acesso, entendeu? E quando a gente se preocupa aqui, acessibilidade no geral, sim. Vocês se preocupam com fazer uma casa bem acessível, sem degrau, sem muito solavanco na entrada da porta? Vocês se preocupam com isso também na hora de fazer? Quanto mais plana, melhor, né? Assim, quando o terreno não favorece, às vezes o terreno é acidentado, aí sim, né? Mas, por exemplo, eu já fiz casa que eu coloquei até elevador. Uma casa de alto padrão que a gente colocou elevador para facilitar. Se tiver uma pessoa idosa, um cadeirante, ele é 2 pavimentos, mas tem um elevador. Porque eu preocupo muito com isso, porque aqui a gente já tem um programa chamado Pode Incluir. É pra gente falar sobre isso mesmo, sobre a acessibilidade da construção, de como tem que ser acessível a construção da casa. Às vezes não é nenhuma casa, às vezes é um prédio comercial mesmo. O pessoal tem que pensar nisso também. Não, mas hoje, com certeza, rampa com acessibilidade, tem Aí eu te pergunto, o grau de inclinação de acordo com as normas para atender o cadeirante. Aí eu te pergunto, quando você vai construir, quando você vai vender a casa, a pessoa te pergunta se você tem acesso? Chega a te perguntar? Ou tem muito essa preocupação? Não, pessoal... só assim, se ela precisar do acesso, ela pergunta, sabe? Eu tenho uma pessoa idosa, eu tenho um cadeirante em casa, essa casa é adaptada, ela já está pronta para receber o cadeirante, o idoso. Né? Aquelas barras de ferro que põe assim, de acesso, assim, com a mão. Às vezes a pessoa pode pedir para a gente, não, eu compro a casa, mas você coloca as barras de proteção no banheiro, ou às vezes melhora, troca um vaso, põe uma proteção no banheiro para minha mãe tomar banho,
um quarto lá, eu posso abrir a porta, entendeu? A gente vai construir para a pessoa, porque a gente constrói muito hoje por administração. Então é um processo que você, por exemplo, quer construir uma casa, você não tem tempo de construir, você é ocupado e não tem expertise para construir, você contrata a gente para administrar a sua obra. Eu vou comprar material para você, vou contratar mão de obra e eu vou tocar a sua obra e vou fazer do seu jeito, eu vou customizar. Mesmo se for aquele projeto Minha Casa Minha Vida. Mesmo se for o projeto Minha Casa Minha Vida. Né? Aí dá pra gente conversar. Todo tipo de construção, comercial também a gente faz, galpões, né? Hoje nós estamos fazendo até rural. Galpão para vaca, compost barn, freestall, todo tipo de construção a gente está fazendo, assim, dentro da área civil e da construção civil. Bases, qualquer concretado, não tem, assim, nada dentro da área civil que a gente não faça, né? Você disse que você tem um trabalho social também lá, de apoiar algumas entidades, alguma coisa. Como é que você usa esse trabalho social de vocês lá, esse apoio financeiro para as entidades? A gente ajuda a PAI aqui, com doações mensais, ajuda o Hospital do Câncer, tem os meninos cantores aqui de Passo, que a gente ajuda também. Pequenos cantores. Então a gente tem... E assim, algumas festas religiosas, né? A gente está sempre participando aí Ó, teve uma corrida aqui da PAI, a gente patrocinou, ajudou a patrocinar. Tem outros eventos aí sociais, do GAPOP, que é um serviço de apoio oncológico, né? Que ajuda muito, dá o suporte do Hospital do Câncer, né? Eu faço parte da Irmandade Santa Casa, que para mim também é uma honra, um orgulho, né? Contribuo lá, participo mensalmente, faço parte de uma comissão imobiliária lá da Santa Casa. Né, isso aí é um trabalho assim que eu acho que eu acredito muito na lei do retorno, sabe? Então você planta coisas boas e colhe coisas boas, né? Então eu vivo pensando nisso, sabe? Em praticar o bem, porque o bem ele retorna pra gente, né? Tudo que você faz de bom, que você distribui, e ser grato, né? Pelo que a gente conseguiu, pelo que a gente fez, pela nossa história, né? Pelas pessoas que passaram na minha vida, né? Sua mãe mesmo é uma pessoa que sempre esteve comigo, sabe? Sempre participou, me ajudou, já fez várias festas para mim, participou muitas vezes da minha vida. Né? Lá no Polibar mesmo, chegou a me ajudar algumas vezes lá, conheço vocês desde que nasceram, né? Eu lembro quando você nasceu, né? Quer dizer, conheço seus pais lá, né? A vida inteira. E assim, eu acho que é uma coisa muito grande na vida de qualquer pessoa, ela é muito boa, é ela ser grata. Né? Assim, eu acho que tem que ser grata por tudo. Deus, né? Deus dá a oportunidade da gente acordar, né? Poder trabalhar, poder comer bem, poder estar aqui hoje, né? Assim, isso é um motivo de alegria, de satisfação, né? Eu sou grato de receber você aqui, de ter feito esse convite para você vir cá participar com a gente. Para mim é um prazer saber que tem um empresário que veio poder participar comigo aqui, do Pode Incluir. Deixa eu ver uma mensagem final, por favor. É que todos procurem incluir, sabe? Seja o deficiente físico, mental, o idoso, o negro, o gay, né? Nós somos todos somos partes de uma mesma... de um mesmo mundo, de uma mesma sociedade, né? Que ninguém às vezes, de um jeito ou de outro por escolha. Né? Se a gente pudesse escolher, cada um escolheria o jeito que seria, mas assim, cada um tem que viver o que ele tem que viver, passar por aquilo que ele tem que passar. Então não adianta eu querer julgar o outro, né? Eu acho que a gente tem que receber, abrir as mãos, apoiar. Se você não tiver dificuldade, você deixa de lado, também não vai atrapalhar a vida de ninguém. Eu pratico isso, entendeu? Recebo pessoas de qualquer natureza, dentro de qualquer credo religioso, dentro da minha empresa. Assim, eu tenho menores, aprendizes, eu tenho todo tipo de pessoa que eu já dei oportunidade para cadeirante trabalhar na minha empresa. E nos negócios que a gente faz aí, nós não temos nenhum tipo de exclusão. A gente trabalha assim, por isso que eu quero, assim, o que eu puder fazer para ajudar o seu programa aqui, ajudar a divulgar, ajudar você a atingir esse 1000 aí,
né? Que você falou que é tão importante, que eu puder fazer, você pode ter certeza que eu vou fazer, porque eu acho que é importante, né? O pode incluir, né? Então, te dar parabéns a todos da sua equipe, né? Toda a PAI aqui que abraçou essa ideia, que eu achei fantástica. Ontem eu estava conversando com o Lucas da Soares, né? Quer dizer, não sei se você vai convidar o Túlio para vir aqui, eu já veio. Vou conversar com o Túlio ainda. Então é assim, é um cara que tem uma experiência muito boa para falar, entendeu? Porque ele era normal, de repente perde a mobilidade, né? E tá aí brigando, lutando, tá em São Paulo fazendo tratamento para melhorar a mobilidade, para voltar a movimentar. Quer dizer, ele sabe quanto custou isso, né? Então ele pode falar, né? Isso serve de alerta para os meninos jovens aí, que tomar cuidado com bebida e direção, né? Com moto e direção, porque é pior ainda que um carro, né? Que não tem proteção nenhuma, né? Então, de uma hora para outra, a vida da gente pode mudar. Então, a gente tem que ser grato, rezar, pedir a Deus para proteger a gente, né? E doar sempre o nosso melhor. Porque você vai receber sempre o melhor também. Então, pessoal, esse foi o nosso entrevista com o nosso Paulo Soares aqui do Pode Incluir. Então, vai ter uma oportunidade, a gente volta com o próximo vídeo aí do nosso Pode Incluir. Inscreva no nosso canal da PAI de Passo ou siga através do Spotify, lá no Pode Incluir a PAI. Conto com o seu like, o seu comentário, a sua crítica e a sua sugestão também, se for necessário. Vamos aí, até a próxima.